Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje trazer aqui um álbum de um guitarrista brasileiro, um dos melhores na minha opinião, com certeza aí está no top 3, está no pódio dos melhores guitarristas brasileiros, para mim pelo menos, que é o Edgar Scandurra. Eu vou falar dele aqui do primeiro álbum solo dele, que foi lançado em 1989, o Amigos Invisíveis. Vou mostrar aqui. E uma edição que saiu, se não me engano, no ano 2000, edição em CD, que vem com as letras, a contracapa igual a do vinil original. Então, esse álbum aqui marca um período em que o Edgar Scandurra ele estava querendo se expressar com canções que, segundo ele, não tinham muito a ver com o repertório do Ira. Então, ele estava querendo mesmo se iniciar em carreira solo. O Nas e o André Jung eles estavam muito entretidos com o rap na época. Isso ficou visível no Psicoacústica, principalmente na faixa Advogado do Diabo. E, pelo menos naquele período, o Edgar Scandurra não era muito fã. Então, ele resolveu gravar um álbum com músicas bem mais pessoais. Apesar que existem várias músicas pessoais no repertório do Ira também, mas aqui mais ainda. E um detalhe interessante é que ele toca praticamente todos os instrumentos aqui. Ele toca todas as guitarras, do baixo, teclados, bateria, sintetizador, até violino. Ele toca aqui. Só em uma canção que ele tem o auxílio aí da então esposa dele, a Tassiana Barros, que foi integrante da Gangue 90. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, o Amigos Invisíveis é um álbum originalmente com 12 canções, sendo cinco delas instrumentais, mostrando aí que realmente o Edgar Scandurra queria gravar o que estava, o que ele realmente estava com vontade de fazer, porque essas canções instrumentais muito provavelmente não teriam espaço no álbum do Ira. Então já começa com uma instrumental, que é Estamos Nesse Trem, onde o guitarrista mostra que ele não estava para brincadeira. É uma música bem agressiva, uma música bem virulenta, com guitarra e bateria no talo, certo? E tocado com uma agressividade patente aqui. Depois passa por uma canção chamada Amor em BD. Aqui até tem uma. Aqui, pegar a contracapa aqui, dá pra ver que o Edgar Scandura está apreciando revistas em quadrinhos de alguma banca de jornal. E esse BD aqui é o termo que se usa em Portugal para histórias em quadrinhos, que seria banda desenhada. Tem até uma história que eu acho engraçada que aconteceu comigo com um amigo meu em 2001, em Portugal, a primeira viagem que eu fiz internacional para Portugal, eu fui com esse amigo meu. Ele entrou numa banca de jornais lá em Lisboa. Ele perguntou sobre se ele, pro lojista ali, dono da banca, se ele tinha alguma revista em quadrinhos. E ele, o lojista não entendeu nada. Falou que não sabia nem do que se tratava, o que era isso. Daí ele ficou, esse amigo meu ficou insistindo, revista em quadrinhos, só em quadrinhos, gibi. Ele e o lojista sem entender nada ainda. Até que eu me lembrei da música, dessa música aqui. Daí eu falei, banda desenhada. Daí o lojista mostrou uma prateleira inteira para ele daí no caso. Então, nessa música aqui, Amor em BD, o Edgar Scandurra discorre sobre as suas principais heroínas de histórias em quadrinhos. Como ele fala aqui, China das Selvas, Barbarella, Vampirella e por aí vai. É uma homenagem que ele fez a essas heroínas de história em quadrinhos e com um som uma sonoridade muito gostosa de ouvir, com um toque meio bluseiro, meio mod também. Lembra até algumas músicas do The Jam, poderia dizer. Outra que lembra bastante o The Jam, e essa tem mais a ver com o Ira, essa música que o Ira poderia gravar perfeitamente, que é Minha Mente Ainda é a Mesma. Uma música bem de um teor bem inconformista,
onde ele canta: eu quero liberdade, mesmo que por um segundo, para poder anarquizar você. Não quero ficar aqui não, eu não nasci para isso não. A música com esse teor meio idealista, que é bem presente nos primeiros álbuns do Ira, nos dois primeiros pelo menos. Depois é uma música que foi um quase hit, ela chegou a tocar moderadamente nas rádios da época. É a balada Abraços e Brigas, uma grande balada. Tem uma outra também que é maravilhosa aqui. E essa é uma das três composições que o Edgar Escandurra teve a ajuda da Tassiana Barros, que na época era esposa dele. Aqui é a música dos dois. E nessa música a Tassiana Barros toca piano. E foi a única música, o único músico que não que participou do disco além do Edgar Escandurra. E só nessa faixa também. Uma música de fim de relacionamento, mas que não chega nem por um segundo a ser brega, a ser piegas. E aqui ele faz uma citação a músicas do The Who, da fase Tommy. O violão é bem parecido um pouco com aquele violão que a gente ouve em Tommy, como é o caso, por exemplo, de Pinball Wizard. Lembra um pouco. E uma música que merecia ter feito mais sucesso do que fez, com certeza. Mas chegou a tocar moderadamente em algumas rádios. Eu me lembro, foi a primeira música que eu conheci desse álbum aqui. Temos depois uma versão acústica de Gritos na Multidão, do Ira. Eu gosto igualmente das duas canções. Acho que as duas canções, as duas versões, desculpe, têm muito a acrescentar. Essa aqui é mais intimista um pouco, mas ainda assim tem uma pegada roqueira forte, mesmo sendo apenas acústica. O Edgar Escandurra, bem que ela tem algumas guitarras também esparsas, mas ele canta com uma gana aqui. E depois vem a segunda instrumental de 5, que é Quero Voltar Pra Casa, que já é uma música bem mais viajandona, com um clima meio anos 60, um clima meio Hendrix, meio Eric Clapton da fase Cream. E depois temos uma cover. A única música que o Edgar Escandurra não compôs é uma cover do The Who, grande banda, inspiração para o Ira. Our Love Was, música que está aí no The Who Sell Out, de 1967. Não por acaso, o meu álbum preferido do The Who é esse, The Who Sell Out. E aqui essa versão é muito boa. Não vou dizer que dá para comparar com o original, mas é ótima também, igualmente boa, quase igualmente boa. E essa versão de Our Love Was chegou a ser elogiada até mesmo pelos irmãos Reed, do Jesus and Mary Chain, que eu falei 2 semanas atrás. Quando eles estiveram uma vez no Brasil, a revista Bis entrevistou os irmãos, e naquela época existia uma seção na revista chamada Cabra Cega, em que os artistas, o repórter colocava um som para ele, uma música qualquer, para ouvirem, para ver se eles conseguiriam identificar quem era, ou mesmo que não conseguisse identificar quem era, falar o que estava achando daquela música, daquela audição. Evidentemente, os irmãos Reed não sabiam quem era o Edgar Escandurra, infelizmente, porque pelo talento dele ele merecia ser reconhecido mundialmente, mas eles não conheciam o Edgar Escandurra, mas falaram, essa cover, eles já mataram qual canção era de cara, que era Our Love Was, do The Who. E falaram, uma versão muito boa, essa versão tá muito boa. E quando o repórter informou a eles que foi um guitarrista brasileiro que fez essa versão, eles chegaram a falar parabéns para ele. Eles gostaram bastante dessa versão aqui de Our Love Was. Depois temos a terceira instrumental, que é a faixa Amigos Invisíveis, que é uma faixa bem curta, pouco mais de 1 minuto, mas tem uma pegada mais parecida com Estamos Nesse Trem também, é mais agressiva, com guitarras aí delirantes do Escandurra. Depois a quarta instrumental vem em seguida, temos 2 instrumentais seguidas aqui, 1978, o nome da canção. E não por acaso essa composição tem esse título, porque ela lembra bastante o pós-punk, que estava começando a aparecer justamente no ano de 1978, quando o punk estava implodindo e o pós-punk começou a vingar ali no cenário britânico.
É uma música que lembra bastante o pós-punk, certo? Eu, eu podia dizer, ela lembra vagamente alguma música do Drums and Wires, o disco do XTC. Tem uma certa vibe daquele disco. Depois temos outra balada maravilhosa, essa é a minha música favorita do disco, também composta em parceria com a Tassiana Barros, que é Culto de Amor. Culto de Amor foi o Ira depois regravaria no álbum Invisível DJ de 2007, mas aquela versão do Invisível DJ eu acho que ficou muito xoxa. E o Nazi pisou na bola com os vocais, ele fez um vocal bem forçado, meio nada a ver ali com o que a música pedia, na minha opinião. Mas aqui sim, essa versão aqui é perfeita, simplesmente perfeita. Temos aí um clima melancólico, um clima em que ainda assim, mesmo exalando melancolia, você sim nota um fio de esperança ali na voz do Edgar Escandurra. O Edgar Escandurra nunca foi um grande vocalista, mas aqui o vocal dele funciona perfeitamente, cai como uma luva para essa música meio agridoce aqui. É uma canção que eu diria que está no mesmo nível de Me Chama, do Lobão, ou faz parte do meu show do Cazuza, como baladas românticas, baladas de amor, e deveria ter estourado. Essa música que merecia ter estourado na época, mas infelizmente isso não aconteceu. Depois mais um instrumental, esse aqui é um instrumental acústico apenas, chamada Bem-vindo Daniel, onde ele homenageia o filho recém-nascido. Esse aqui é o Daniel, no caso. Então é também uma faixa bem curta, de pouco mais de 1 minuto, ali de dedilhado acústica, parecendo, lembra até um pouco música flamenca, de leve, nada muito assim. E o álbum encerra com uma faixa, com a terceira faixa de composição do Edgar Escandurra com a Tassiana Barros, que é Vou Me Entregar Como Nunca, que essa também tem um pique mais Ira, lembra mais as músicas do Ira, principalmente ali da fase do Vivendo e Não Aprendendo. Essa música também poderia ter sido gravada pelo Ira sem problema nenhum, assim como A Minha Mente Ainda é a Mesma. E aqui, além de Culto de Amor, a gente também tem Abraços e Brigas, que eu esqueci de falar sobre ela. O Ira regravou essa música também. Regravou no álbum Isso é Amor, um projeto do Ira de 1999, onde eles fizeram covers de vários artistas, inclusive uma cover do próprio Edgar Escandurra. É a banda que interpreta Abraços e Brigas, mas também, apesar de ser uma versão mais interessante do que eles gravaram para Culto de Amor, não se compara a esse original aqui. Infelizmente as vendas foram bem pífias na época desse álbum aqui. Hoje em dia ele é um álbum que não é muito lembrado. 1989 era o ano que o rock brasileiro, aquele B-rock da década de 80, estava se esfacelando. E hoje em dia pouca gente comenta sobre esse álbum, o que é uma pena. Depois o Ira viria a fazer o Clandestino, que foi um álbum que dividiu opiniões, foi criticado por alguns setores. Né? Eu lembro a revista Bis criticou bastante o Clandestino, mas aí eu acho que o motivo não foi só artístico, aí tinha uma carga pessoal grande ali, porque eu cheguei a contar sobre isso no vídeo que eu falei do Fellini, que o Edgar Escandurra reclamou numa carta que ele enviou para a Bis, que a revista dava muito destaque para bandas que não tinham apelo comercial nenhum, e a partir daí a Bis começou a pegar no pé do Ira pesado, mostrando assim um corporativismo ruim mesmo, nefasto. Isso porque no Fellini no Fellini tocava gente que era crítico da Bis, inclusive. Mas para quem tiver interesse em ouvir uns melhores álbuns aí de rock brasileiro do lado B do rock brasileiro da década de 80, saindo daqueles álbuns manjados, escute, por favor, Amigos Invisíveis, que você não vai se arrepender. E lembra a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça. Até lá.